Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o livro Nunca Minta, da Freida. E bom, gente, o livro conta sobre, ele é narrado entre o presente e o passado. No presente é narrado pela Trícia, que ela tem um namorado que se chama Eita, e no passado que é contado sobre a doutora, que é uma psiquiátrica. Bom, no passado conta sobre a doutora Adrienne, que é a psiquiátrica, que ela atende pessoas na sua casa e também ela atende no local comunitário para pessoas carentes. E nisso é contando sobre os pacientes dela, fala também que ela faz gravações com os pacientes delas e tudo mais. E a gente vai intercalando nessa leitura entre o passado e o presente para saber o que aconteceu de fato com a doutora Adrienne e quem foi que matou ela. E no presente é contado sobre a Trícia, que ela vai para casa dessa doutora que faleceu, que foi morta, que ninguém vê, já tem 3 anos, né? Ela acaba indo para casa dessa doutora, porque a casa está à venda. E ela acabou de se casar, tem 6 meses, com um cara que se chama Eita, e eles vão para essa casa. Na verdade, eles invadem essa casa. Parece que a promotora não compareceu ao local da casa, né, para apresentar e tudo mais. E essa promotora é alguém de confiança da atriz, só que até então ela nunca apareceu. Enfim, né? Aí, falando sobre isso, eles estão lá na casa, eles resolvem ficar na casa, né? E a casa, ela é bem distante, tipo, a uns 3, 4 quilômetros de uma casa para encontrar outra casa. Ela fica totalmente no meio do nada. E ainda tem a questão que tava nevando, muito, muito mesmo. E acaba que eles ficam presos. Porque é causa dessa neve e porque eles têm que ligar e contratar para o pessoal poder fazer a limpeza para poder passar o carro, né? Enfim. Aí eles entram na casa, eles começam a gostar. Eita, de início, ele gosta muito da casa, porém a Trícia não gosta nem um pouco da casa e fica dizendo que ela é mal assombrada, mas o Eita não acredita nela. E o Eita, ele se mostra pra Trícia ser um cara super mega perfeito, um namorado muito romântico, muito fofo, muito atencioso. Só que a gente sabe, né, gente? Isso não existe na vida real, né? Convenhamos. Enfim, eu sempre desconfio de um cara muito perfeito. Porém, o Ethan realmente ele era muito perfeito, só tinha apenas um defeito, que a gente descobre no livro, que vai ser considerado como o spoiler, então não vou falar pra vocês aqui. Enfim, aí eles estão lá na casa, a Trícia explora a casa, o Ethan também, o Ethan começa a trabalhar na casa e tudo mais. Aí quando pensa que não, depois de 1 a 2 dias que eles estão na casa, que a Trícia todo o tempo diz pra Ethan que tem alguém na casa também com eles, o Ethan não acredita. Ele não era o príncipe encantado e perfeito? E por que não acredita na sua esposa? Né, gente? Por que ele não acredita na própria esposa? Enfim. Aí acaba que nada mais é, nada menos é do que o ex-namorado da doutora Adrienne, o namorado dela, Luke. Por que ex-namorado? Porque a doutora faleceu, né? E simplesmente ele estava lá morando na casa. E é isso, gente. Ele estava lá morando na casa. O Ethan pega e vê ele, prende ele e tudo mais. Faz interrogatório, enfim. Aí quando a Trícia, antes desse acontecimento, que a Trícia tá explorando a casa, ela começa a descobrir esconderijos entre a casa da doutora Adrienne, vários esconderijos, e ela fica tipo, como que uma pessoa tem tanto livro aqui nessa casa? E realmente, a doutora Adrienne, ela era uma colecionadora de livros, e a maioria dos livros dela, praticamente todas as estantes dela, ela falando sobre psicanálise, sobre psicólogo, sobre autoajuda, sobre esses tipos de gênero nas estantes dela. Mas tinha um estante lá em cima, no segundo andar, que era classificada com outros gêneros. E, simplesmente, dentro dessa estante, acaba tendo um esconderijo para um local secreto, onde a doutora, simplesmente, ela armazenava num coisa de gravador e tinha várias fitas dos pacientes dela. E, simplesmente, nisso que tinha os pacientes dela, tava tudo com a data, dizia se era no início, no meio ou no fim, que ele foi liberado ou não, o paciente, enfim. Aí tem um certo paciente lá, que a Trícia pega e vai ler sobre esse paciente, porque chamou muita atenção dela. Porque as cores vermelhas eram consideradas como a última, só que a dele sempre era considerada como a última, tinha uns 5 ou 6 tubos classificados como a última, mas ele não foi a última sessão dele. E aí que tá também um verdadeiro mistério que é contado no passado pela protagonista, Adrienne. É contado
sobre ela, sobre esse paciente que ela teve e também entre outros pacientes. E é contado, né, como ela e o Luke se conheceram, como eles começaram a namorar e tudo mais. E depois, no finalzinho do livro, eu não esperava por esse plot twist do livro. Eu imaginei que foi 1000 pessoas, mas no final não foi nenhuma das pessoas que eu desconfiei. E eu fui pega de surpresa, por isso eu considerei esse livro um favorito, foi 5 estrelas, por esse motivo que eu não desconfiei de ninguém, e eu considerei ele uma leitura maravilhosa, muito envolvente e que te prende do início até o fim. E foi isso, gente, eu amei muito esse livro. E aqui? Deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês têm curiosidade sobre esse livro e tudo mais. E também me deixa aqui nos comentários dicas que vocês querem para os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like aqui. E até a próxima. Tchau!